O envelhecimento com saúde e qualidade de vida deve ser o interesse de todo mundo que vai assistir esse vídeo aqui. Mas será que existe um teto biológico? Qual o limite da longevidade? Como explicar que das mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, apenas 311 atingiram o número dos 110 anos? O que fazem, o que caracteriza esses supercentenários? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E se você ainda não sabe o que é a medicina esportiva, o que faz o médico do esporte, eu convido você para maratonar os vídeos aqui no canal, inclusive deixar a sua sugestão sobre temas, sobre tópicos para que eu aborde, que em breve essa sua sugestão vai se transformar em vídeo aqui no canal. E esse tema foi uma coisa que eu fico às vezes pesquisando e olha só o título dessa notícia aqui que eu achei muito interessante. Supercentenários. Quem são e onde vivem as pessoas mais velhas do mundo? Brasileiro, inclusive, está no top 3. Então, primeiro ponto, o que é um supercentenário? São as pessoas que atingiram os 110 anos. E existem alguns dados, algumas coisas que eu achei muito interessante que eu fui pesquisando, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos nessa. Para que a gente entenda o presente, a gente precisa olhar para o passado. E aí, durante essa fase de transição entre os séculos 19 e o século 20, muita coisa foi feita que ajudou esse processo de aumento nessa expectativa de vida. A gente pode citar alguns dos fatores, como por exemplo, a queda na mortalidade infantil, ações em relação a melhor nutrição, saneamento básico, vacinas, antibióticos. Isso tudo favorece para que as crianças, para que o indivíduo ele tenha uma maior expectativa de vida. E aí quando a gente vai avaliar para esse teto, a média de expectativa de vida da população, a gente coloca todo mundo que está aqui. E aí se você tem pessoas que nascem e morrem cedo, a média de expectativa ela tende a baixar. Então com essas medidas aqui que eu descrevi, as pessoas que nascem, elas se mantêm vivas por mais tempo, consequentemente, durante esse século houve um aumento significativo nesse processo de expectativa de vida. Um segundo ponto que vale a pena reforçar é o aumento no ganho do nível educacional médio da população. Pessoas mais bem educadas, mais bem orientadas, vão fazer melhores escolhas alimentares, elas vão buscar o acesso a promoções de saúde, vão vacinar, vão entender os benefícios de medicações, uso de antibióticos, antihipertensivos, os antidiabéticos orais, medicações que vão ajudar a controlar doenças crônicas, que também é um ponto que começou a ter essa inversão. Antes a gente morria por doenças infecto-contagiosas. Hoje, o maior nível de doenças, causas de morte, são por doenças adquiridas, que têm uma correlação com esses hábitos de vida. E, de fato, a educação ajuda a prevenir complicações nesses aspectos dessas doenças aqui. Um ganho de renda da população. Então, se você tem uma possibilidade de ter uma vida mais confortável, a sua expectativa de vida também aumenta. E, adicionado a isso, as tecnologias médicas, aparelhos, técnicas mais avançadas ajudam também a aumentar essa expectativa de vida. Mas aqui eu quero abrir um parênteses e colocar um conceito mais recente, mais atual sobre esse contexto. Não é só a expectativa de vida, mas sim a sua expectativa de vida útil. O quanto que você consegue manter a sua autonomia, a sua funcionalidade nesse envelhecimento. Você chegar aos 80, 90, 100, por que não os 110 anos, como a gente está descrevendo aqui, mantendo a sua autonomia, a sua funcionalidade, a sua capacidade de discernimento, de tomar decisões, de elaborar pensamentos e de executar essas ações também. E, basicamente, a gente vai ter o mesmo escopo aqui nesse processo. Cuidados com a alimentação, prática regular de exercício físico, a socialização. Então, você está em um meio que seja próspero, que seja benéfico para você, vai ter um impacto positivo na sua saúde, na sua qualidade de vida, assim como buscas
por profissionais de saúde, idas frequentes e regulares aos médicos. Esse ponto aqui também é algo a ser reforçado. E não à toa, quando a gente vai avaliar aqui, essas 311 pessoas, apenas 20 são homens. Um dos pontos que a gente tem durante a evolução é que as mulheres têm buscas mais frequentes e regulares aos médicos. Então, elas conseguem ter um diagnóstico mais recente, mais precoce, de doenças, assim como um melhor controle, uma melhor prevenção em todo esse cenário. Então, quando a gente vê esse desbalanço, por que as mulheres sempre têm uma média, sempre vivem mais? Obviamente, a gente não tem só uma coisa que responda, mas um conjunto de fatores, e esse daqui, essa ida frequente, regular ao médico, é um ponto fundamental para a gente reforçar aqui nesse vídeo. E aí a gente chega no século XX, que em média, a cada década que foi passando, a expectativa média de vida da população ia aumentando em 3 anos. Chegando aí em alguns países, como Japão, Suíça, Hong Kong, há uma expectativa de vida média de 85 anos. Então, se a gente pensar assim, se a cada 10 anos vai aumentando 3, a média da população daqui a pouco vai chegar nos 100, 110, 120, alguns futuristas citam até 150 anos. Então, um ponto que os futuristas eles reforçam, que para que você tenha essa mudança, esse aumento do teto biológico, você precisaria ter mudanças drásticas em trocar o DNA das pessoas, você modificar tecidos que já foram gastos por células-tronco. Então, todo esse processo de renovação seria um ponto necessário para que você aumente essa expectativa de vida. Do contrário, a gente está muito próximo de atingir esse teto biológico. Mas outros cientistas, eles colocam que, se não houver algo muito revolucionário nessa parte de biomédica, de bionanotecnologia, esse teto que já começou a ficar um pouco mais plano, essa curva não está subindo com tanta inclinação, já deu uma achatada, que a gente começa a avaliar, por exemplo, com dados específicos aqui do IBGE, que eu estou olhando aqui e transformando para vocês. Em 2023, a gente no Brasil tem ainda um teto um pouco maior para subir. A gente tem uma expectativa de vida média de 76 anos. Só que para 2070, essa expectativa vai chegar a 83 anos. Então, aquela média de a cada 10 anos aumentar 3, aqui no século XXI já deu essa achatada. O que gera esse questionamento? Qual o teto biológico? Qual o limite para esses padrões dessa longevidade? E aí, discorrendo um pouco aqui, o que tem de comum nesses supercentenários? O primeiro ponto que chama atenção é que a maioria são mulheres. Então, o que de fato tem de diferença do sexo feminino para o sexo masculino? Algumas questões, de fato, de diferenças biológicas, alguns fatores comportamentais. As mulheres, elas tendem a se expor ao risco físico menos do que os homens. Então, traumas, acidentes automobilísticos, eles são mais frequentes no sexo masculino. E aí, como eu citei no início, é uma média, Então, se você tem mais jovens que morrem cedo, você vai ter uma média um pouco mais baixa. A gente tem uma questão de estilo de vida também, fatores sociais. As mulheres, historicamente, têm uma tendência de menor consumo de tabaco, de bebidas alcoólicas. Por mais que essa diferença ao longo do tempo tenha reduzido, ainda é menor do que o sexo masculino. E existem também algumas teorias evolutivas. Por exemplo, como as mulheres elas têm 2 cromossomos X, enquanto os homens eles têm um X e um Y, essa diferença ela tende a fornecer uma vantagem genética. Então, se você tem uma mutação no cromossomo X, no homem ela já vai se apresentar. Na mulher, por conta dos dois, pode ter uma inibição. A gente tem uma questão de alelo dominante e recessivo. Então, se essa alteração ela é recessiva, no homem já vai se apresentar. Mas nas mulheres, elas podem ser inibidas. Então, isso aqui, tudo junto, somado, chega a ter uma prevenção, um quadro positivo nesse cenário. Mas avançando aqui, chega numa parte que é o segredo, O que é que essas supercentenárias têm em comum? Então, uma das coisas que a dona Elizabeth Francis comenta é em relação à fé.
De fato, pessoas que têm um propósito, uma conexão, seja ela a sua religião que for, existe um benefício em relação à sua percepção de bem-estar, de qualidade de vida. A dona Caterham, que tem 115 anos, né? É também um ensinamento muito interessante aqui. Ó. Qual é o segredo da sua longevidade? Ela colocou aqui: nunca discutir com ninguém. Então, a gente tem uma energia. Todo dia você acorda com a sua bateria carregada. Essa energia você vai dissipando ao longo de suas tarefas no dia. Se você executa tarefas, com um propósito, se você vai guiando a sua energia para coisas concretas, para coisas que vão te fazer crescer, evoluir, isso é positivo. Se você fica perdendo tempo, batendo boca, discutindo com gente que não vai funcionar de nada, você está só desperdiçando sua energia, só elevando hormônios de estresse e não tendo nenhum benefício ao longo do seu dia quando você estiver com a bateria descarregada e olhar para trás e dizer: o que eu produzi hoje? E aqui, um outro segredo revelado por uma super centenária: gostar de fazer viagens, jardinar com os amigos. Então, esse processo de socialização, prática de exercício físico, contato com a natureza, veja só, ler jornais, completar quebra-cabeças. Então, você manter não só o seu músculo, como o seu cérebro ativo, conjuga tudo isso em todos aqueles processos que eu já citei antes. A chance de você chegar, não especificamente a talvez se tornar um super centenário, mas você viver bem e com a melhor qualidade de vida, certamente vai aumentar. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas, joga aqui, vamos ter um bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.